Começa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Arno Moreira. Bom dia, bem-vindo, General. Muito bom dia a todos. Depois da assinatura do Memorando de Entendimento, a meio da semana passada, Irão e Estados Unidos reuniram finalmente durante o fim de semana na Suíça com delegações de alto nível. O primeiro-ministro do Paquistão, na qualidade de mediador, descreveu a atmosfera do encontro como positiva e construtiva e definiu o progresso alcançado como encorajador. Que ponto de situação geral podemos fazer de todo este processo? Muito bem. Bom, nós começamos esta conferência na Suíça, na verdade, em Versailles. Foi. Em Versailles. Quando Trump deixou lá a sua assinatura. Quando Donald Trump entendeu que era o momento adequado, acho que ele também entendeu mais o local adequado para colocar a sua assinatura no memorando de entendimento. Enquanto isso ocorria em Versailles, isso também ocorria no Paquistão, onde o mediador também assinou o documento, e, naturalmente, em Teherão, onde o documento também foi assinado pelo presidente do Irão. E, portanto, tínhamos o acordo assinado. O acordo previa o início imediato das conversações sobre o programa nuclear iraniano e tinha um local para ser efetuado, que era na Suíça. E até tinha uma data, que era na sexta-feira. Sim, na sexta-feira estávamos todos à espera na sexta-feira, e não ocorreu na sexta-feira. Mas começou durante o fim de semana. Depois daqui de um ato de natureza folclórica, isto é, o Irão não quis começar logo, quer dizer, quis começar a mostrar, eu entro cheio de força para esta. Isto só começa quando eu quiser. Isto só começa, na verdade, quando eu quiser. Foi este marcar de posição, não é? Sim, foi assim uma espécie de um folclore inicial. J.D. Vance teve uma paciência fantástica para aturar estes números de elevado efeito. E, enfim, lá começaram verdadeiramente as negociações na Suíça, em Burgenstock, aliás, um belíssimo local, de acordo com as imagens a que tivemos acesso, no lago Lucerna, na Suíça Central. As delegações eram constituídas por aquilo que estávamos à espera: a delegação norte-americana, chefiada pelo vice-presidente J.D. Vance, a delegação do Irão, chefiada por Mohammad Ghalibaf, o porta-voz do Parlamento iraniano. E estavam também presentes os dois mediadores principais, as pessoas que têm tido maior destaque neste processo de mediação, que são o primeiro-ministro do Paquistão e o primeiro-ministro do Qatar. Portanto, enfim, tínhamos, parece-me a mim, reunidas as condições para um encontro de alto nível onde pudessem ser tomadas posições pelas partes. No final do encontro, o encontro terá demorado qualquer coisa como 18 horas. No final houve um comunicado conjunto feito pela mediação. Portanto, Paquistão e Qatar fizeram um comunicado final, dizendo que, como já a Maria João aqui referiu, a atmosfera tinha sido positiva e construtiva. E quais foram os resultados disto? Os resultados são os seguintes. Por um lado, a constituição de um comitê de alto nível com a responsabilidade de fazer a supervisão política do processo. Comitê de alto nível. E depois, grupos de trabalho para aquilo que eram os pontos que estavam em discussão. Na área nuclear, na área das sanções e na área do desconflito. Portanto, organizámos, de alguma maneira, as tarefas e organizámos também o calendário para a discussão e a apresentação de resultados. Entretanto, terminaram as tais 18 horas de reunião, os chefes das delegações saíram e continuaram na Suíça os grupos de trabalho que agora têm que reportar para o tal comitê de alto nível. Foram ainda criados dois mecanismos que são interessantes. Foi um mecanismo de comunicação que permitisse, entre os Estados Unidos e o Irão, que permitisse perceber em cada momento o que é que estava a passar no Estreito de Hormuz. Já tivemos mais um incidente. Na quinta-feira houve um navio que foi atingido por um drone, naturalmente iraniano. A criação de uma célula de desconflito para a questão do Líbano. Bom,
Quem é que está nesta célula? Esta célula é estranha, porque esta célula tem o Irão, os Estados Unidos, o governo do Líbano e os mediadores. Israel não faz parte. Não, Israel não faz parte desta célula. Portanto, isto criou aqui mais aqui um problema para. Por isso é que depois Netanyahu vem dizer que não se renderam, não é? Bom, isto foi aquilo que ficou, digamos, oficialmente descrito pelo comunicado dos mediadores. Mas houve mais coisas que foram ditas pelo vice-presidente J.D. Vance que não eram evidentes do comunicado. Isto é, aparentemente, eu julgo que nós temos que perceber isto. Há compromissos que são feitos, que são estabelecidos entre as partes, mas que depois não são comunicados para não colocar em questão a coerência iraniana. Isto é, os negociadores iranianos assumem posições, os Estados Unidos tomam aquilo com posições fortes. Assim que essas posições são anunciadas, o Irão vem desmentir através da tem acontecido muito, guarda. Tem acontecido imenso isto. Porquê? Porque a solidificação do poder no Irão não está construída. Há uma luta de poder imenso e quem domina os meios de comunicação social e, portanto, diz qual é a posição oficial, continua a ser a Guarda Revolucionária. Portanto, uma coisa é aquilo que se diz e os compromissos que são obtidos, outra coisa depois é aquilo que as agências oficiais iranianas ao serviço da Guarda Revolucionária entendem que deve ser dito. Ora, o que disse J.D. Vance e que não estava escrito, digamos, no memorando também era importante, era que se o dinheiro que vier a ser desbloqueado relativo às sanções, aos bens congelados, etc., pelos Estados Unidos, se esse dinheiro vier a ser descongelado para o Irão terá que utilizar este dinheiro para comprar aos Estados Unidos soja, milho e carne para o benefício do povo iraniano. Isto não estava escrito em lado nenhum. Porque é que será, não é? Isto não estava escrito em lado nenhum, não é? Portanto, as pessoas, quando lemos o acordo inicial... Só ficámos com o número, não é? Ficámos com o número. Mas não ficámos com as condições de emprego. E isto muda tudo. Isto é, uma coisa é desbloquear dinheiro, entregar ao Irão. Toma lá este dinheiro, faz o que quiseres. Agora investes em mísseis balísticos, em outra coisa é dar um destino logo, e outra coisa é dar um destino. Eu liberto este dinheiro, mas o destino deste dinheiro é comprar aos agricultores americanos soja, milho e carne. Isto é transforma completamente a ideia que nós temos, daquela ideia de que os Estados Unidos deram tudo ao Irão e o Irão é o grande vencedor desta... Como se passou. Sim. Na verdade, agora, quando começamos a ouvir estas frases, estamos a ver que afinal este dinheiro pode estar comprometido para outras coisas que não eram claras e que não interessava ao Irão divulgar. Portanto, esta é muito interessante. E introduziu ainda aqui uma outra questão que não sei como isto se vai articular, que foi, trouxe o Qatar para monitorizar a forma como os fundos descongelados serão utilizados pelo Irão. Isto é uma coisa extraordinária. Quer dizer, os fundos, uma parte deles serão para comprar produtos americanos, o que for libertado será monitorizado pelo Qatar. O Qatar é que vai... Não sei, através de que mecanismo é que vai acompanhar o destino que o Irão vai dar a estes fundos. Como quem diz, se eles não forem bem utilizados, os fundos seguintes já não serão descongelados. Portanto, há aqui um conjunto de mecanismos que não eram entendíveis, não é entendíveis pela uma leitura simples do memorando de entendimento e que agora começam a ficar mais claras. O que é que o Irão disse perante esta pressão? Porque isto era uma pressão enorme. Disse, não, o Irão vai fazer deste dinheiro o que quiser. Mas pode eventualmente comprar aos Estados Unidos desde que o preço e a qualidade sejam bons. Portanto, já abriu aqui a porta para efetivamente o dinheiro também acabar nos agricultores norte-americanos. A guerra entre os Estados Unidos e o Irão tem, de facto, dividido intensamente a América. Por exemplo, ainda esta terça-feira o Senado norte-americano aprovou uma resolução com o objetivo de limitar os poderes de Donald Trump em conduzir a guerra contra o Irão. General, conte-nos lá o que é que se está a passar na América.
nós vamos ter um programa especial para a semana que vem, chamado O Sonho Americano. O sonho americano. Está prometido. O sonho americano. Porquê? Porque no dia... Tem de ficar bom dessa Constituição. No dia do 4 de julho temos a celebração do Dia da Independência. E, portanto, nós temos programa no dia 3 de julho sobre o sonho americano. Bom, vamos ver como este sonho anda partido. Anda partido. Primeiro, esta semana foi uma semana esquisitíssima do ponto de vista da forma como a guerra foi encarada pelo Congresso norte-americano. E houve até uma votação em que foi passada uma resolução essa que não tem uma força de lei, podemos tomá-la como uma recomendação dada pelo Congresso americano, em que diz aos Estados Unidos e ao Presidente dos Estados Unidos para retirar as suas forças do Golfo. Isto é, numa altura em que estamos, em que a presença da força militar é um instrumento de pressão imenso sobre o processo negocial, aparece o Congresso a dizer: faça favor de retirar as forças militares. Portanto, o timing. O timing é esquisitíssimo. Mas o líder da minoria do Senado, o democrata, o Chuck Schumer, veio fazer um número de elevado efeito. Veio falar sobre isto, mas veio falar acompanhado de uma tabela que tinha atrás, em que tinha uma espécie de o que é que a América ganhou e o que é que o Irão ganhou com esta guerra. O título da tabela é Resultados da Guerra de Trump no Irão. Eu pensei que era a América que estava em guerra. Não, era Trump. Resultados da Guerra de Trump no Irão. E depois, no final, termina com uma frase que qualquer líder revolucionário da guarda revolucionária não poderia escolher melhor. Isto não é poder, isto é rendição. Galibaf não diria isto de forma mais contundente. Bom, o quadro é basicamente uma tabela com duas colunas. De um lado estão os resultados obtidos pelos americanos e do outro lado estão os resultados obtidos pelos iranianos. Vamos olhar um bocadinho para esta tabela, porque esta tabela mostra as divisões da América sobre isto. No lado dos resultados obtidos pelos americanos, diz: os americanos obtiveram uma despesa de 100 mil milhões de dólares. Este número está correto. Este número está correto. O problema é que só lá está o número. Ora, uma guerra pode custar muito ou pouco, dependendo daquilo que se consegue com a guerra. Dos resultados? Dos resultados. Pode ser muito cara se os resultados forem escassos. Pode ser muito barata se os resultados forem extraordinários. O mesmo número dá para as duas coisas. Ora, esta reflexão não foi feita. Aparece só o número. Aparece só o número. Depois cada um pensa o que quiser. 100 mil milhões. Depois, dois números ligados entre si, que são números que também são corretos, não são discutíveis. São 13 vidas perdidas e mais de 500 feridos. Bom, isto não se compara com os 2.500 soldados mortos no período Obama na guerra do Iraque e do Afeganistão. Temos que ser também justos nisso. Mas 13, estar a discutir aqui o número de soldados, 13 é um número sempre muito grande, em qualquer lado. Já seria, não é? Já seria, não é? 13 é claro que é um número muito grande. Não sei se para a discussão política interna fica bem estarmos a discutir o número de soldados mortos. Todos os soldados mortos cumpriram a sua missão. Estavam lá não por vontade própria, porque foram enviados, cumpriam uma missão dos Estados Unidos e não uma missão de Trump, e morreram ao serviço dos Estados Unidos. E, portanto, digamos, ir depois buscar o número de mortes para a luta político-partidária também não me pareceu bem. Depois, duas últimas coisas que estavam lá naquilo que resultou para os Estados Unidos, que foi o aumento do preço da gasolina. É verdade que isto era verdade naquele dia, nos dias seguintes. Quer dizer, ele teve que. Aquilo foi escolhido, tinha que ser naquele dia, não é? Porque no dia seguinte a gasolina já baixou tremendamente, passou de 4,35 por galão para os 3,77 dólares. E a inflação alta, porque a inflação atingiu em maio 4,2%.
Bom, isto é cerca de metade da que existia em junho de 2022 durante a administração de Joe Biden. Portanto, apesar da guerra, Mas essa comparação não estava lá. Essa comparação não estava lá. A comparação não estava lá. Portanto, há aqui um conjunto de números que pretendem transmitir uma determinada ideia, mas, na verdade, uma guerra é uma coisa que merece mais seriedade na sua aproximação. Há muitas coisas que têm que ser consideradas, não são apenas esses 4 números. E do lado dos resultados do Irão. Bom, a encimar a tabela tinha os 300 mil milhões, que ainda ninguém sabe de onde vem. Os países do Golfo torcem um bocadinho de nariz, mas nós é que vamos financiar isto. A minha interpretação é que isto não é dinheiro que vai ser dado ao Irão. Já tinha dito isso na semana passada. Isto vai ser dinheiro que vai ser investido no Irão. Isto é para produzir ganhos. Para produzir ganhos a quem investe. Ninguém vai dar dinheiro ao Irão se não for para ganhar dinheiro ali numa maneira qualquer. E, portanto, não sei se chegaremos a ter uma Trump Tower, talvez seja demais, uma Trump Tower em Teherão. Mas um bairro de Kushner eventualmente pode fazer mais sentido. Pode fazer mais sentido. Portanto, estes 300 mil milhões aparecem aqui também como dinheiro que vai ser dado e isto não é bem assim. Isto é dinheiro que vai ser investido. A segunda é a questão do alívio das sanções. O alívio das sanções procura pôr negócios a funcionar. E como eu já disse, algum desse alívio, os primeiros 12 mil milhões de que se fala no alívio, na libertação de bens congelados, destinam-se a ser investidos prioritariamente nos Estados Unidos. E se não o forem, parece-me a mim que os outros a descongelar podem estar condenados. Portanto, há aqui, os Estados Unidos escolheram uma aproximação estratégica interessante. Eu, para já, liberto só 12 mil. Agora vou ver onde é que vocês vão... O que é que vão fazer com estes 12 mil? Vão comprar aos Estados Unidos? Então, nesse caso, nós estamos disponíveis para acelerar o descongelamento dos outros assim. Vão entregá-los à China? Vamos encontrar aqui maneira vamos pensar melhor nesta rapidez. Portanto, isto é muito interessante. Depois há uma coisa que é o controle do Estreito de Hormuz. Na verdade, o controle do Estreito de Hormuz depende dos Estados Unidos. Depende da nossa vontade, não é? Não depende só do Irão e da geografia do Irão. Depende também da nossa vontade. E depois um regime mais radical e fortalecido. Bom, ainda estamos para ver se este regime se mantém. Ainda estamos para ver. Mas, portanto, o que é que resulta, digamos, deste quadro todo? Uma América profundamente dividida, utilizando argumentos que mereciam uma discussão mais desenvolvida. Mais detalhada, não é? Eu tenho uma teoria, a chamada teoria democrata. Podem escrevê-la em mármore, esta teoria. Diz assim: vale mais uma derrota da América do que uma vitória de Trump. Dixit. Podem escrever isto como sendo a teoria democrata. Vale mais uma derrota da América do que uma vitória de Trump. Fica dito. Fortíssima. Fica dito. Escrever em mármore, faz favor. Vladimir Putin disse esta semana que a NATO está a preparar uma guerra contra a Rússia. General Arno Moreira, que argumentos é que o presidente russo usa para lançar mais esta cortina de fumo? Bom, isto foi durante uma cerimónia no Kremlin em que estavam presentes alunos de escolas militares e de instituições ligadas aos serviços de segurança. O presidente russo, portanto, encontrou ali um ambiente adequado para lançar esta sua afirmação. Qual é a afirmação dele? Quais são os argumentos que ele utiliza? É que verifica que a NATO, os países da NATO, os países europeus, estão a comprar equipamentos de natureza ofensiva e que esses equipamentos de natureza ofensiva se destinam a uma invasão da Federação Russa, a atacar a Federação Russa. Ora, é verdade que os Estados europeus estão a comprar equipamentos com capacidades mais ofensivas e não apenas meramente defensivas, mas não é para atacar a Rússia.
É porque a guerra da Ucrânia mostrou que sem capacidade de atacar em profundidade a logística russa, a vitória da Rússia é relativamente fácil. O que torna difícil é a nossa capacidade de intervir na profundidade de logística da Federação Russa. É por isso que os equipamentos... exatamente. É por isso que nós temos estado a investir em equipamentos de natureza ofensiva, mas não é para invadir a Rússia, como o Putin está a dizer. É para combater a Rússia se a Rússia invadir a Europa. Hoje trazemos para o nosso ponto de mira 2 conceitos inventados por Thomas Friedman, o famoso jornalista e editorialista do New York Times, sobre o que está em causa no processo negocial entre Irão e Estados Unidos. General, que 2 conceitos são estes? Eu gostei muito desta entrevista de Thomas Friedman. Ele diz que a guerra entre concessões, não é entre os países, entre concessões no Irão, é uma guerra entre aquilo que ele chamou o kushnerismo e o khomeinismo. Vamos cá ver o que é o... Bom, naturalmente, o kushnerismo é de Jared Kushner, o genro de Donald Trump. E o khomeinismo, o fundador da República Islâmica. Ora, o que é o kushnerismo, de acordo com Thomas Friedman? É uma visão do mundo em que o que as pessoas querem é bons prédios, bons hotéis, bons resorts e as raparigas se possam também divertir. Isto é alguém que está presente numa reunião e diz o seguinte: não me interessa para nada a vossa história dos conflitos anteriores. O que eu estou aqui para vos propor é o futuro. Uma outra visão do mundo, não é? Não me interessa para nada se vocês há 2000 anos não lutam uns com os outros. Isso não vai resolver o problema. Eu estou aqui para vos oferecer uma nova visão do mundo. Daí a tal rua Kushner. O kushnerismo. Isto é, o futuro pode enterrar o passado. Esta é a grande linha de pensamento. Vamos voltar a isto no próximo programa do Sonho Americano. O khomeinismo é onde nós éramos felizes, era na Idade Média. Quando a Sharia regulava tudo aquilo que eram as relações económicas, sociais, etc. da sociedade. E, portanto, o que nós queremos é um regresso ao passado. O que é importante para nós é a história. E, portanto, estas 2 visões achei interessantíssimo trazê-las para aqui. Muito interessante mesmo, porque um quer enterrar o futuro agarrando-se à história. O outro quer enterrar a história apontando para o futuro. General Arno Moreira, é sempre um gosto recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado. As bom melhoras, fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Obrigado.